Bom, gente, derivadas de ordem 2, tá? Então, vocês aprenderam lá em cálculo 1, né? Que vocês podem calcular derivadas de ordem mais alta, né? Algo assim, né? X, né? É igual, por exemplo, a x exponencial de x, né? E como é que vocês faziam isso? A gente sabia que df de x, né? Df de x é igual ao quê, né? A exponencial de x mais x exponencial de x. D2f de x2, né? A gente pode calcular como a exponencial de x, né? Mais exponencial de x mais x exponencial de x, tá? E assim por diante, a gente pode calcular essas derivadas aí da forma quantas derivadas a gente quiser, né? A gente, inclusive, se essa função explicitamente diz que ela é continuamente derivável, né? Ou seja, você pode calcular quantas derivadas você quiser, tá? Bom, aqui em cálculo do RN, né? A gente, na verdade, vai até derivada de ordem 2, né? Por motivos óbvios, né? Porque, basicamente, a gente tem que guardar isso em algum lugar aí. E a gente precisa de uma matriz para fazer isso. Se a gente fizer agora derivada de ordem 3, já vai dar trabalho, a gente vai precisar de um cubo aí para guardar essas variáveis, né? Então, a gente precisa de até ordem 2, de fato, porque a gente precisa de ordem 2 para resolver o problema de otimização. A gente viu que em cálculo 1, a derivada de segunda ordem dá informação para a gente, se a gente chegar no ponto onde a derivada é zero, se esse ponto é de máximo ou de mínimo, né? Aqui a gente vai ter esse mesmo tipo de informação. Então, bom, a ideia é a mesma, a gente vai continuar fazendo derivada parcial, a ideia é a mesma. A questão é que você vai ter a derivada parcial, a derivada segunda em relação a x1 duas vezes, a derivada segunda, que é cruzada, x1, x2, e a derivada segunda, que é x1, xn, né? E assim por diante, tá? Vamos copiar isso aqui, tá? Só para a gente ficar acompanhando fácil, né? Eu acho que a gente pode copiar isso aqui. Copiar. E vamos colar ela aqui no próximo página, tá? E vamos dar um exemplo aqui disso aqui. Ok? Então, seja aqui uma função, por exemplo, f de xy, f de xy igual a x ao quadrado y mais log de y, mais x log de y, tá? Então, como é que a gente calcula a derivada parcial disso? A derivada parcial disso, você tem a derivada df dx, né? E a gente vai ter 2xy mais log de y. E a derivada parcial em relação a y, né? Certo? Certo, né? Derivada parcial em relação a y, a gente vai ter, tá? df dy, que vai ser x ao quadrado mais x sobre y. Lembra que log para a gente aqui, tá? Como a gente mencionou lá no primeiro dia de aula, isso aqui é o ln, tá? Então, x sobre y. Bom, e se a gente quiser calcular a derivada segunda, tá? Então, vamos montar a matriz aqui. Então, a matriz aqui, d2f de x. Isso aqui a gente vai ter, né? Então, eu vou ter aqui 4 derivadas segundas.
primeira derivada vai ser derivada segunda em relação a x, né? Então, eu vou ter aqui a derivada segunda em relação a x vai ser 2y, tá? Log de y vai para o saco, né? A derivada cruzada, tá? Eu vou aqui para a derivada cruzada, df dx, dy, então estou pegando e derivando. Tenho derivada em relação a y, tá? E estou derivando em relação a x. Então, isso aqui vai ficar 2x mais 1 sobre y, tá? Bom, aqui ó, embaixo eu preciso da derivada em x, eu derivo em relação a y. Então, isso aqui vai dar 2x mais 1 sobre y. E finalmente, a derivada segunda em relação a y, né? Que a gente vai ter menos x sobre y ao quadrado. Tá? Então, essa aqui é a derivada segunda, né? Então, aqui só vou marcar aqui com cores, né? Vou marcar aqui com outras cores. Então, esse aqui é o primeiro termo, tá? Vou chamar de 1. Esse aqui é o segundo, né? E aqui o quarto. Então, gente, não sei se vocês perceberam, né? Mas a matriz aqui ela é simétrica, né? Bom, isso não é por acaso, tá? Isso sempre vai acontecer. Sob determinadas condições de regularidade, a gente consegue provar que isso sempre acontece, né? Então, essa matriz aqui de derivada segunda, ela é sempre simétrica, tá? Então, é um resultado que a gente tem aqui, a gente chama resultado de Chuvares, tá? Ou seja, se f é uma função que tem... Função C2 é uma função que tem a primeira e a segunda derivada suave, derivada contínua, né? Então, se ela é uma função C2, então essa matriz de segunda derivada é uma matriz simétrica. Sempre vai acontecer isso no nosso curso, ou seja, sempre a gente vai ter uma matriz simétrica aqui para a gente, tá? Bom, então é isso que a gente queria apresentar agora.